aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar, oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui, mais um dessa série especial que a gente está fazendo sobre o El Niño, nós vamos falar sobre a relação desse fenômeno aí com a incidência de doenças. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com Mônica De Bortoli, que é diretora técnica da Fitos Stafit Brasil. A Mônica, vou comentar um pouquinho mais para frente, mas ela já participou aqui do podcast, mas só para você saber a credencial dela aí, engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Santa Maria e possui mestrado e doutorado em engenharia agrícola, ambos pela UFSM também. Mônica, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Sumicast. Novamente, né? Olá, coisa boa estar aqui de novo, Paulo. Tudo bem? Olá, pessoal. Como o Paulo comentou, eu sigo diretora técnica da Stafit, né? Antiga Fitos, ou estamos na transição, né? Então, a Fitos foi adquirida pela Stafit, uma empresa multinacional de pesquisa, né? Ela é um grupo francês que adquiriu a Fitos, a Promip e mais duas empresas de regulatório no Brasil. E nós seguimos aqui, Paulo, na mesma função. A labuta continua a mesma, né, Mônica? Segue, como diz o gaúcho, segue o pai. Legal, e assim, o interessante é que você participou do episódio número 12, né? Então, provavelmente foi no primeiro ano ali do Sumicast, tiveram essas mudanças, Sim. mas o que mudou também nesse período foi o clima, né? A gente agora vem de 2 ou 3 safras aí de laninha, né? Agora chegamos numa de tipo, uma safra que está apontando El Niño pra gente. E até no episódio anterior aqui, Mônica, a gente conversou com a Desirê, né, que é meteorologista. Ela trouxe aí várias situações que podem acontecer nas mais diferentes regiões produtoras de soja aqui do Brasil. E eu imagino que com todas essas mudanças, essas diversas condições que vão acontecer aí, determinadas doenças elas sejam favorecidas, né, dependendo da condição climática, né? O que a gente pode esperar dessa safra aí próxima que você está enxergando, especialmente no que diz respeito às doenças? Quais doenças a gente precisa ficar de olho aí, Mônica? Bom, o que a gente tem observado, né? Então, o histórico ele é muito preocupante porque nós viemos de duas safras muito secas. Especialmente Duas secas muito diferentes e muito parecidas. O déficit hídrico foi muito grande. 21, 22 um pouco mais quente, 22, 23 não tão quente, mas com uma seca mais prolongada. Então nós tivemos aí novembro, dezembro e janeiro baixa de chuva, e em 22 o março foi mais chuvoso que o nosso março de 23. Então houveram diferenças na ocorrência de doenças mesmo nos anos secos. 21 e 22 uma pressão de manchas muito mais agressiva, porque o estresse que as plantas foram submetidas foi muito grande. 22 e 23 uma pressão um pouquinho menor de manchas, mas a ferrugem entrando forte em outros estados, porque regionalmente falando, pensando na safra 22 e 23, nós tínhamos já em setembro ferrugem na Bolívia, em novembro nós tínhamos ferrugem no Paraguai, e aí janeiro, fevereiro ela explodiu no Paraná. E nós não tivemos ferrugem no Rio Grande do Sul porque não choveu. Onde choveu, que foi o litoral, nós tivemos pressão de ferrugem desde o mês de fevereiro. Tá? Então a condição foi, não tivemos a condição para epidemia, porque inóculo nós tínhamos. E nós temos a safra 23, 24 se desenhando para um cenário de novo parecido para a ferrugem. Bolívia já com chuvas, né? Provavelmente entrada de ferrugem. E aí, regionalmente falando, nós estamos construindo uma condição novamente que tem essa transferência de inóculo de uma safra para outra. O que pega no Rio Grande do Sul, pensando no sul? Esse inverno de El Niño, mais quente, com mais umidade. Nós vamos ter soja voluntária no campo com uma condição mais favorável de ponte verde de uma safra para outra. Que essa é a grande preocupação nossa. A capacidade da ferrugem de conseguir iniciar a epidemia mais cedo. Tá? Então, diferente de 21 e diferente de 22, o novembro vai ter mais umidade. Tá? Então, nós temos um risco maior
para a entrada da ferrugem mais cedo, tá? Qual outro cuidado que nós devemos ter? A questão de mofo branco para as áreas de altitude, tá? As áreas que estão acima de 600 metros e até áreas que estão até 400 metros, se eu tiver muita umidade, eu começo a ter uma favorabilidade maior à ocorrência do mofo, né? Ah, mas 2 anos secos, o que acontece? O inóculo, que é o escleródio, ele se mantém no solo. Então, não teve condição para emergir a potássio, não emergiu, mas no que eu tiver a condição, eu posso voltar a ter problemas com o mofo, tá? Então, qual é o grande desafio? Nós viemos de 2 safras que se aplicou menos fungicida e que se esperou muito a questão de aplicação, porque o que preocupa o produtor? Potencial produtivo. Né? O investimento está relacionado ao que a lavoura tem de potencial. E aí, o risco do ano chuvoso é essa indefinição da inicial programa de aplicações, que muitas vezes, quando eu tenho muita chuva, eu tenho uma questão operacional que afeta o momento Sim. de aplicação também, e a chance de nós perdermos o timing do melhor momento para aplicação, ele pode ser grande num ano mais chuvoso, porque nós não vamos ter uma condição tão, assim, vários dias para poder aplicar, nós vamos ter que ir aplicando na janela das chuvas, né? Que vai ser, pelo que se vê, que está se desenhando, novembro e dezembro com bastante umidade. Sim, né? legal. E acho que essa questão do sul ela é interessante, né? Porque assim, você sabe muito bem disso, né? A gente vem de 2 secas e agora outro fenômeno, né? Tem várias coisas que vão acontecendo e que a gente tem que ficar alerta, né? E essa condição em específico que você comentou, né? Porque assim, não é somente a incidência, mas também a operação, né? Porque assim, num período de chuva como esse, cara, é difícil entrar na roça, né, para você poder fazer ali as aplicações. Então tem que estar muito bem preparado nesse sentido, né, não só do ponto de vista técnico, mas operacional ali no dia a dia, né? Exatamente. Isso, exatamente. Legal. E tem alguns pontos, né, que nós temos que considerar que a memória, né? A memória ela tá para seca, né? Para o ano seco. Então, muitas vezes eu tô com produto em casa, eu não vou pulverizar, vou segurar. E aí eu tenho que entender que tem a operação, mas tem a entrega do produto, tem toda a cadeia, né? Então, essa virada de chave do ano seco para um ano bem chuvoso, sem um ano de transição, que vai ser meio-meio, me parece que nós vamos sair do 8 para o 80, né, de uma safra para outra. Então, isso, às vezes, a turma tem que se preparar na questão operacional, né, para que não se tenha atrasos e pensando na questão de disponibilidade hídrica, é isso que determina potencial, né? Então, para um ano de alto potencial, nós não deixarmos soja no campo. Esse é o grande desafio. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E assim, Mônica, óbvio, né? O sul, todas as regiões são importantes aí, né? Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E eu acho que o Sul vem aí dessas 2 safras que você comentou bem complicadas aí em termos de seca. Agora a gente vai entrar nesse período agora que provavelmente vai ser um pouco mais chuvoso. Mas, por exemplo, assim, existe um caso, né? Até a Desirê comentou no episódio passado, por exemplo, regiões Sudeste e Centro-Oeste, né? Ela chamou atenção algumas coisas assim que ela trouxe para a gente aqui, que assim, é muito provável que nessas regiões a gente tenha ali um início, né, de chuvas um pouco mais cedo do que o convencional, ou seja, provavelmente vão ter condições boas de semeadura ali no início, logo após o vazio sanitário, né? Só que uma coisa que ela pontuou, e eu queria que você comentasse um pouco disso também, é assim, você pode ter o início, né, de chuvas um pouco mais cedo, mas a probabilidade de a finalização dela ser mais cedo também é grande, além de ter irregularidades, ou seja, você ter ali umas pancadonas de chuva, assim, na média histórica, né, fica igual ou até maior, mas ela não é bem distribuída, né? Às vezes tem ali uns veranicos e tal. Nesse sentido, assim, quando acontece esse tipo de cenário, assim, Mônica, o que a gente, o produtor precisa prestar atenção ali na frente para ele não errar na mão? Olha, o que a gente tem observado, e as últimas 2 safras elas serviram para nos ensinar bem isso. Não tem chuva, não tem doença. A conta ela não é. Nós estamos falando de biologia. Ela não é tão simples, né? O que nós temos que entender?
Então, nós talvez tenhamos um período, aquela chuva para arrancada da semeadura no cerrado, né? E aí aquela cortada de chuva, né? E essa oscilação de umidade no solo leva a planta a um estresse hídrico bastante significativo, tá? E a safra 21-22, ela nos mostrou exatamente isso. Era quente, era seco. Então, não vai dar doença. Não, o que aconteceu? Não deu uma pressão de ferrugem, mas a mancha entrou muito forte. Então, qual é o ponto? A preocupação é, eu semeio a soja, dá uns 20 dias de veranico, ela para. E eu seguro as aplicações. Aí chove, e essa planta acumula graus dias, só não evolui. Quando eu tenho umidade, ela cresce muito rapidamente. E aí que, às vezes, a gente corre o risco de perder o timing de aplicação para proteger bacheiro, pensando em manejo de manchas. Então, para quem está no Cerrado, Sudeste, a pressão de manchas, e aí nós temos que considerar septória no início do ciclo, cercóspora mais ao final do ciclo, e nas áreas e algumas cultivares mais suscetíveis à mancha-alvo, o cuidado para se proteger o terço médio inferior. Por quê? Se essa chuva ela vai ser concentrada, isso foi o que aconteceu no 21-22. O que aconteceu no 21-22? Dezembro, janeiro seco, fevereiro mais ou menos, e o março, que foi o final do ciclo, chuva. Então, essa chuvarada no final do ciclo, isso deve acontecer ali no mês de janeiro, pensando em Mato Grosso, São Paulo, ali, janeiro, meados de fevereiro. Se nós tivermos essa chuva muito concentrada nesse momento, o que vai acontecer? Uma explosão da mancha dentro dos tecidos. Só que eu tenho que entender o seguinte, da onde que a mancha vem? Da semente e do resto cultural. Então, essa epidemia, ela vem se construindo dentro da minha planta desde o terço inferior e no final do ciclo. Se eu não tive adoção de produtos com alto espectro de ação, que tenham boa eficácia sobre esse grupo de patógenos, ela explode. E aí explode, causando desfolha, causando perda de massa de grãos e principalmente se transferindo para a semente e sendo problema na semente do ano que vem. Tá? Então, muitas vezes a gente tem esse raciocínio, eu vou semear mais cedo, eu vou sim ter uma vantagem estratégica para o manejo de ferrugem, tá? Por quê? Porque eu vou utilizar um princípio de controle chamado escape. Então, quando o inóculo começa a se aumentar, eu já estou colhendo, já estou tirando a soja do campo, né? Porque os nossos cultivares de ciclo precoce, rapidamente eu consigo colher, né? Então, janeiro, fevereiro tá colhido e é nesse momento que a ferrugem começa a evoluir, tá? Pensando em Rio Grande do Sul, eu tenho de novo 1,5 milhão de hectares de trigo. Então, o que vai acontecer? Essa área vai automaticamente jogar a janela um pouquinho para frente de semeadura. Em função dos últimos 2 anos de seca, as cultivares de ciclo precoce reduziram um percentual grande a adoção. Então, eu migrei para cultivares de ciclo médio. Então, eu tenho janela de semeadura mais longa, cultivares de ciclo um pouco mais longos. Então, eu corro o risco já de uma ferrugem entrar. Então, o que eu tenho que pensar? Meio norte do Brasil. Preocupação principalmente com manchas, tá? Cercóspora, septória e mancha-alvo. Sul, Paraná para baixo, ferrugem, mofo branco e manchas. Sim. Todo mundo. Porque eu tenho mais água, tá? Mais, assim, maior intensidade, tá? Então, tem algumas diferenças. Qual é o raciocínio? Eu não posso pensar que não vai dar doença porque eu tenho inóculo dentro de casa, tá? Então, eu posso ter menos chuva, mas eu tenho inóculo. Tem um ponto que você perguntou dos cuidados, que é a questão de depositar produto de forma uniforme dentro da planta e aí antes da entrelinha se fechar, que é colocar uma boa concentração de produto nas folhas para que o residual seja maximizado. Os intervalos entre aplicações, observar umidade. O que determina residual? Velocidade da planta metabolizar o produto dentro dos tecidos, tá? Essa velocidade de metabolização está relacionada à disponibilidade hídrica. Então, está chovendo muito, a planta cresce e ela vai automaticamente metabolizar mais rápido. Então, meu intervalo tem que vir mais para os 14, 15. Está seco, a condição de água está
bem a conta-gota, o meu intervalo pode ir para uns 18, 20, mas ali é o limite. Por quê? Porque eu tenho materiais indeterminados que emitem folhas novas. E mais que 18 dias, eu tenho uma camada toda de folhas novas que não receberam produto. E o produto, ele não consegue se movimentar de uma folha para outra. Então, ele vai, do ponto que ele cai, ele se movimenta para cima. Então, eu tenho que entender isso. Aliado a isso, nós também temos que entender a importância dos multissítios dentro nesse manejo do complexo de doenças, tá? Os multissítios têm, mesmo nos anos de baixa pressão que a gente viveu, pensando em ferrugem, eles têm ajudado no manejo da ferrugem e também no manejo de manchas. Então, as ferramentas sistêmicas, elas precisam desse auxílio para emprestar mais espectro, mais residual e maior Sim, proteção à legal. planta. Não, e é interessante você comentar isso, né, Mônica? Porque assim, a gente. É muito comum isso, né? A mídia ela solta várias notícias, né? Ah, esse ano vai ser ano de El Ninho, né? Anos passados, anos de Laninha, não sei o que tem. E muitas vezes a gente fica assim, não digo preocupado, mas prestando atenção em alguns fatores, né? Tipo, se vai estar mais calor, se vai ter mais umidade, mas tem uma tarefa de casa que precisa ser feita, né? Quer dizer, se boa parte das manchas, igual você comentou, ele vem na semente e está ali nos residuais, né? Tem um trabalho a ser feito antes, né? Todo um planejamento prévio, porque o clima só em si ele é só uma parte dessa questão toda, né? Tem todo um cuidado que o produtor deve tomar e o técnico precisa estar de olho nisso, né? Porque isso vai ser determinante para o sucesso da safra, né? Sem dúvida. Às vezes a gente fala, né? Eu tenho que tentar ter sob o meu controle todos os fatores que dependem de nós. Nós temos um fator que não depende de nós, que é clima, né? Mas os outros fatores eu tenho que ter sob a minha dominância, né? Ter um bom tratamento de sementes, né? Ter uma semente de bom vigor, isso é um alerta para essa safra, para o sul, pensando que nós temos 2 cenários no Rio Grande do Sul. Eu tenho 2 milhões de hectares na metade sul, solo com drenagem um pouco mais complicada, solos que têm uma questão de plantabilidade que é preocupante. Então, nessas regiões de solo compactado, solo que tem uma drenagem mais complicada, solos mais siltosos, de várzea, de terras baixas, é que se priorize sementes com bom vigor e que se faça a semeadura numa condição pós-chuva. Por quê? Eu estou contando com a chuva. Semeio. E acontecem 40 milímetros em 2 horas. Ocorre um selamento do solo e você não tem condição para emergência. Então, esse ano vai ser o ano desafiador de estabelecimento em áreas de terras baixas. Por quê? Porque eu vou ter alta disponibilidade hídrica no estabelecimento. Nós tivemos problemas na safra 18-19, 2018, outubro foi muito chuvoso. Então, que se observe a questão de temperatura do solo, que se semeie numa condição de luz, que aí você tem um processo de germinação mais rápido. E aí você tira a semente debaixo da terra, né? Porque é o nosso primeiro componente de produtividade, né? É plantas por metro quadrado, né? Então, em áreas baixas, alguns cuidados, né? Para que nós não tenhamos problemas com fitóftora, que é o principal fungo que incomoda, porque geralmente quando nós temos alta disponibilidade hídrica no estabelecimento, nós temos temperatura um pouquinho mais amena, e isso é uma condição muito favorável a esse fungo. Tá? Uhum. Sim, sim. Então, tem que tomar cuidado nessas questões, né? E assim, tem uma outra região também que é importante quando a gente fala de produção de soja, né, Mônica? Que é ali a parte mais norte, né? Matopiba, todas essas questões. Tudo que envolve o Nordeste ali, agora tá tendo um frisson, né? Porque o El Ninho, em tese, provoca essa menor quantidade de chuvas, né, na safra, e o pessoal ficou assim. Até a Desirê falou algumas coisas para nós, assim, deixando a gente um pouco mais tranquilo, porque assim, é muito provável que de fato a gente tenha chuvas abaixo da média histórica, mas diferente de outros El Ninhos, não tende a faltar severamente, como que aconteceu, acho que em 2019, acho que foi um severo bastante que teve lá, né? Nessas condições, assim, como que a gente trabalha num cenário como esse?
O que a gente observa no Mapito, né? Que é toda ali Tocantins, oeste da Bahia, Maranhão, Piauí. Quando você tem essa chuva um pouquinho abaixo da média, vai para mais ou menos para o mesmo cenário de Mato Grosso. Eu não vou ter a pressão de antracnose que nós temos, historicamente, né? Que o final do ciclo é com muita umidade. Então, a antracnose é uma das doenças que mais incomoda, né, nessa região, né? A ferrugem entrou forte ano passado também. Então, qual é o cuidado? De novo, a história da falta de chuva, né? O veranico e a tirada do pé das aplicações, tá? Então, o grande cuidado no ano de estresse hídrico, a ferrugem pode não ser um problema. Ela pode não entrar, assim. Claro que tem regiões no oeste da Bahia que nós temos soja irrigada no cedo, no pivô, esse é um cenário que é favorável para a ocorrência de ferrugem. A gente tem observado uma frequência alta de algumas mutações no oeste da Bahia para a ferrugem, mas o que pega nesses anos que tu tem períodos de chuva alternados com períodos de estiagem é aquela perda na mão no manejo, que é principalmente pensando em manchas. Para de chover, tinha uma aplicação prevista, eu seguro a aplicação. Dá uma pancada de chuva, só já cresce, eu perco a melhor condição de pulverização, porque eu já consigo não penetrar produto. Então, qual é a recomendação? Que se observe a planta, né? Então, eu estou com 18 dias da minha... Vencendo 15 dias da aplicação. Eu vou para o campo. Como é que estava a minha planta no dia que eu apliquei? Eu tenho 5, 6 folhas novas. Essas folhas não têm proteção. Então, eu reaplico, né? Então, o que a gente tem observado? E os últimos 2 anos, eles foram claros aqui. Eu tive cenários que as lavouras tiveram que ser abandonadas porque nós não tivemos condição hídrica. Sim, nós tivemos áreas que colheram 1, 2 sacos por hectare. Então, causa, assim, quase deserto do Saara, né? Mas eu tive áreas que o manejo, o não abandono da área, resultaram em produtividades de 20, 25. É pouco, mas entre eu colher 2 e 20, há uma diferença. É a diferença é grande, entendeu? Né? Inclusive. Então, o que a gente precisa entender? Que o fungicida tem um papel dentro dos tecidos que transcende controle. Tá? A questão fisiológica, de estrubirulinas, de carboxamidas, de mancozeb, ajudando a planta a passar por esses períodos de estresse de forma fisiologicamente mais tranquila, aproveitando melhor água, aproveitando melhor nitrogênio e ajudando que a senescência seja retardada dentro dos tecidos. Então, o fungicida tem um papel importante. Então, o grande cuidado no mapito também vai ser com manchas, que tendem a incomodar mais do que a própria ferrugem, né? Porque eu não tenho uma frequência de chuva tão significativa, né? Tirando aquelas questões que você comentou das áreas irrigadas, né? A grande preocupação tem que ser, obviamente, com manchas, Sem né? dúvida. Mas é legal esse último ponto que você colocou aí, né? Porque assim, não se pode, em situações como essa, abandonar o manejo, né? Porque assim, no fim das contas, a gente precisa ter uma produtividade mínima ali para a gente dar uma rentabilidade, né? Então, se você abandona esse negócio, igual essa situação em que você está ali para fazer outra aplicação, tem, sei lá, 6 folhas novas ali que não tem essa proteção, você vai ter que tomar decisão ali naquele momento, né? E essa decisão ela vai acarretar em algum resultado lá na frente, seja ele bom ou ruim, né? Isso é um ponto que muitas vezes a gente brinca, né? Que o fungicida ele é o seguro do carro que eu faço para não utilizar, né? Porque Sim. depois que a doença se estabeleceu, por mais que eu tenha triazóis dentro da minha mistura, eu tenho uma dificuldade de fazer aquele tecido, impossibilidade de fazer aquele tecido voltar a fazer fotossíntese, né? Então, muitas vezes a gente fica esperando para fazer o manejo sem entender como que a epidemia vem se construindo dentro da planta, né? Então, nós temos o inóculo no resto cultural, o inóculo na semente. A ferrugem ela depende de hospedeiro vivo para se dispersar. Por outro lado, a infecção acontece no terço inferior, porque é onde eu tenho tecido senescente e microclima que favorece a epidemia. Então, às vezes eu fico pensando, mas a ferrugem eu tenho que esperar ela chegar para me manejar. Eu preciso que o fungicida esteja nos tecidos antes da doença chegar.
Então, eu tenho que ter uma condição de tecnologia de aplicação que favoreça uma boa distribuição de ingrediente ativo dentro da planta. E muitas vezes, se eu espero 70 dias para fazer a primeira aplicação, eu deixo muito tempo a minha planta desprotegida. E aí, um alerta para as áreas de cerrado, onde se adotam cultivares de ciclo precoce. Tá? A soja, quanto mais precoce, menor o tempo para reverter dano. Então, quando a gente compara cultivares de ciclo de 100 dias, uma cultivar de 130 dias, o impacto da perda de folhas no material de 100 dias é infinitamente maior do que no de ciclo mais longo. Por quê? Porque aqui eu tenho mais tempo de colocar folhas novas e tentar reverter o dano. Então, quando eu olho para cultivares de ciclo curto, tá, eu tenho que entender a importância da manutenção da área foliar por mais tempo possível. Então, muitas vezes eu semeio cedo, cultivares de ciclo curto, pensando que com uma aplicação de fungicida eu resolvo. Eu até posso resolver. Só que quanto que fica no campo? Essa é a conta. Muitas vezes, eu tenho as minhas parceirinhas testemunhas aqui, né? Eu sempre tenho minha testemunha, né? Que é o controle negativo, que eu não tenho fungicida e todos os tratamentos. O produtor, muitas vezes, não tem isso dentro da área dele. Então, ele colheu 65, olha, para uma cultivar de ciclo curto, tá ótimo. E será? Se tivesse feito uma aplicação a mais, que te custa meio, 1 saco por hectare, será que não tinha vindo para dentro do bolso 5, 6, 7 sacos a mais? Então, muitas vezes, gente, é o que fica no campo. Não é, eu não digo que é perda. Perda eu não sei, eu não consigo quantificar, então não sei quanto que é perda. Mas fica soja no campo. E muitas vezes, quando a gente compara manejos, e aí não é nem fungicida A ou B, ou manejos. Às vezes antecipando uma semana, antecipando 10 dias a primeira aplicação, com o mesmo programa de aplicações. 5, 6, 7 sacos. Então eu digo que ainda a gente deixa de girar dentro da economia muito dinheiro por ficar aqui, ó, às vezes esperando uma semana, mas não, mas se eu fizer uma semana antes, talvez falta cobertor no fim. E aí eu brinco que cobertor a gente usa no inverno aqui da gauchada, né? Nós estamos falando de biologia. E aí não é cobertor, é proteção. Só que para essa proteção ser maximizada, eu preciso aumentar a residual. E para aumentar a residual, eu tenho que colocar ingrediente ativo dentro dos tecidos. E esse é o ponto. Tecnologia de aplicação, momento da primeira aplicação e construção de proteção. Entendendo que o fungo, ele vem evoluindo. Ah, mas a cercospora explode no fim. Sim, a cercospora explode no fim porque ela tem um papel na soja. Esquecendo que nós vamos produzir soja. A cercospora tem um papel de ajudar a planta a senescer, a perpetuar a espécie. Então, é evidente que no final ela vai evoluir muito mais agressiva. A planta não se defende mais. Então, a evolução de cercospora é para desfolhar. Então, o papel da cercospora na soja é esse. Só que essa explosão lá no ponteiro, ela depende de uma evolução dentro dos tecidos. Então, o final é o quanto de residual o meu programa fungicida deu para que ela, nessa chuva do final do ciclo, dos últimos 30 dias, ela não exploda dentro da planta. Sim, sim. Você estava comentando, eu estava assim pensando, né? É igual quando o cara quer cortar custo em empresa, ele vai lá e corta o cafezinho, né? Né? Tipo assim, é um custo tão pequeno, mas que vai ter um impacto tão grande na equipe que é melhor você não cortar o cafezinho. E é essa questão de você, vou deixar de fazer uma aplicação aqui agora, porque vai me economizar tanto, mas no fim das contas, né, você poderia ter ali um retorno em termos de produtividade muito melhor e ter uma rentabilidade melhor no seu negócio, né? Sem dúvida. Legal, legal. Muito bom. Então, assim, fechando, assim, para a gente terminar com aquele resumo, né, do que nós conversamos hoje aí, Mônica. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, como a gente se comporta aí ao longo dessa safra próxima em termos de proteção aí das plantas? Cara? Antes da gente fazer o fechamento, faltou um ponto. Nós temos alguns estudos que mostraram algumas mutações novas na ferrugem. Tá? Isso que preocupa a nível de Brasil. Houve um comunicado do FRAC Brasil em maio com uma nova mutação identificada, a V70A, que confere perda de sensibilidade aos triazóis. Mais uma mutação. Tá? E aí,
né, os terroristas, acabou os triazóis. Não, não acabaram os triazóis. Mas nós vivemos um processo de pressão de seleção sobre a população de Phacopsora pachyrhizae, que é o fungo causador da ferrugem, né? Então, nós no manejo temos um papel importante para que a gente mitigue esse risco dentro das nossas áreas comerciais, tá? Então, primeiro ponto, escape, essa semeadura antecipada com cultivares de ciclo precoce. Isso é uma das formas de nós termos um manejo, né, implementando um dos principais princípios de controle de doenças, que é o escape, né? É eu ter o ciclo da soja fora do ciclo de produção de inóculo do fungo, tá? Pensando em cerrado, isso tem sido muito efetivo. Vazio sanitário, né, que é a não manutenção de plantas voluntárias da safra, na entre safra, desculpe, e algumas estratégias de manejo. Rotação de ingredientes ativos dentro dos tecidos, dentro dos programas fungicida, uso de misturas com mais mecanismos de ação. Então, isso ajuda no manejo. E o que nós temos observado? Nós temos aí proteoconazole dentro do mercado, o tebuconazole voltou a performar para a ferrugem. Então, nós temos ferramentas, temos novas carboxamidas no mercado, então, ferramentas existem. O ponto é que eu preciso entender que todas dependem da planta para serem absorvidas e terem maior eficácia, tá? Desculpe. Mas pensando num fechamento, nós temos um risco maior no sul do Brasil para a ferrugem, né? Pensando que nós vamos ter mais disponibilidade hídrica, que nós temos um inverno mais ameno, que nós teremos uma janela de semeadura um pouco mais longa, e não podemos nos esquecer que nós viemos de 2 anos com alta pressão de manchas. Outra novidade é a mancha-alvo, que veio para ficar. Então, claro que relacionado a algumas cultivares, mas ela está presente no Rio Grande do Sul também. E para as áreas altas, talvez o mofo branco seja uma preocupação nas áreas com histórico, que se faça o manejo pensando nessa aplicação de pré-fechamento focada no solo, proteção de flores com produtos específicos. Quando nós formos para o cerrado, talvez a ferrugem não seja um problema tão grave como foi na safra passada, mas a gente precisa ficar alerta com ela. Construir programas seguros, pensar que mancha-alvo e as cercósporas septórias são um problema ainda, e hoje também já levando um potencial grande de produtividade. Pensando no mapito, né? Talvez a antracnose não seja um problema, desculpe, mas manchas podem ser, como no Mato Grosso, nesses períodos de estiagem, ela pode ter aí chance de ser construída dentro da planta, principalmente pelo estresse que a planta é submetida, e entender o quanto o fungicida ele tem um papel para ajudar a planta nessas condições de estresse. Além disso, quando nós formos posicionar os fungicidas, rotacionar os ingredientes ativos dentro do programa, adotar multissítios, né, os multissítios, mancozeb, clorotalonil, oxicloro de cobre, como ferramentas no manejo não só de ferrugem, mas também pensando em manejo de manchas. Tá? O que a gente tem observado é que no momento que se combinam vários mecanismos de ação, nós temos uma maior eficácia do programa, da aplicação, e adotar boas práticas de manejo, né? Um cuidado com uma boa tecnologia de aplicação, uma aplicação numa condição que nós conseguimos distribuir o produto de forma uniforme dentro da planta, entender que a epidemia ela vai se construindo dentro da nossa planta e que o final do ciclo ele nos dá a oportunidade de tomar medidas paliativas, né? O final do ciclo a epidemia já se construiu dentro dos tecidos. Então, se eu quero chegar ao final do ciclo com a ideia de eu quero economizar uma aplicação, eu tenho que ter a oportunidade de poder dizer, não, aqui eu não preciso mais pulverizar porque a minha planta está protegida, com potencial de produtivo totalmente protegido.
Então, essas estratégias, elas nos ajudam muito a termos uma boa expressão de potencial produtivo, considerando todas essas oscilações climáticas que nós estamos vivendo, né? E como nós temos aí um país continental, nós temos essas diferenças, mas não podemos esquecer, né, que o fungicida ele precisa da planta para funcionar. Eu às vezes faço uma analogia que às vezes faz a turma entender um pouco melhor o papel do fungicida. Ele é como um antibiótico que precisa estar na nossa corrente sanguínea para controlar uma bactéria. Então, eu não consigo pulverizar o fungicida no ar para controlar a ferrugem, nem no resto cultural para controlar manchas. Eu preciso utilizar a planta como um veículo de controle. Então, isso muda um pouco a perspectiva, né? Eu brinco que independe do produto que está na prateleira, se é A, B, C, eu tenho uma dependência da planta. E essa planta hoje atingiu níveis de produtividade 130 sacos. Então, Inimaginável há 30 anos atrás, né? Então, o que a gente tem que imaginar? Esse indivíduo com alta capacidade produtiva, ele perdeu a capacidade de se defender, perdeu a rusticidade. Então, o fungicida e outras ferramentas de manejo ajudam com que esse potencial possa ser expresso. Legal. Muito bom, hein? Nossa, uma aula aqui, Mônica. Quem está ouvindo a gente tem certeza que prestou bastante atenção, várias dicas interessantes aí, né? Mas o que fica é isso, né? Todo esse cuidado que você tem que ter previamente, a parte operacional, a parte técnica, obviamente o posicionamento no momento correto, né? Dos produtos, toda uma tecnologia de aplicação que seja que consiga atingir esse objetivo. Então, é muito legal saber disso. Queria agradecer, viu, você por ter participado aqui mais uma vez com a gente no Sumicast. Tenho certeza que quem está do outro lado aí entendeu também um pouquinho mais dessa relação aí do clima, incidência de doenças. Óbvio que o clima é um dos fatores, né? Tem vários outros, como você comentou aí, mas a gente tem que se preparar para essa safra que vai começar aqui agora. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Mônica? Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Boa safra. É isso aí. Com, se Deus quiser, altas produtividades para todo o Sul e para o resto do Brasil também. É isso aí, muito bom. E conta pra gente aí, Mônica, se quiser seguir o trabalho de vocês, onde que a gente pode encontrar? Nós temos as nossas redes sociais. Hoje vocês vão acompanhar a transição das marcas, né, para a Stafit. Então nós temos o nosso site, nós estamos no LinkedIn, no Instagram, nós temos o nosso seminário Stafit, Fitos Stafit, que aconteceu agora no início de julho e ano que vem acontecerá em Campinas. Então aí a gente vai poder se encontrar e trocar informação novamente. Tá bom? É isso aí, muito bom. Legal, e para você que ouviu até agora aqui esse episódio, tenho certeza que você viu o valor, obviamente, porque você está aqui escutando a gente até agora. Então, considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo que a Mônica trouxe para a gente aí, que vai ser essencial para essa próxima safra que está começando, tá certo? Então, se você curtiu, compartilhe com alguém o Sumicast, siga em qualquer agregador de podcast que você tem aí e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta procurar lá por @Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical também, o www.sumitomochemical.com, tá certo? Mônica, de novo, obrigado. E eu sempre finalizo as minhas falas aqui, os meus episódios, com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Fica bem aí. Obrigada. Fique bem. Bom ditado. Legal.